Antes de sair de casa, você realiza algum tipo de ritual. Não falo de algo complicado, com velas ou incensos, mas de um gesto simples, invisível aos olhos, capaz de mudar completamente o seu dia. Os antigos mestres da sabedoria judaica acreditavam que nenhuma jornada começa de verdade com o primeiro passo físico, mas sim com o primeiro movimento espiritual. Eles diziam: quem sai de casa sem alinhar sua alma, caminha em um mundo sem direção. O mundo moderno nos ensinou a sair apressados, celular, chaves, carteira, e pronto. Mas os sábios da Torá ensinavam o oposto. Antes de sair, alinhe a sua energia com a luz. Esse era o verdadeiro segredo da proteção e da prosperidade. Para eles, o simples ato de abrir a porta de casa era um momento sagrado. Era o instante em que o ser humano deixava o abrigo do lar e entrava no vasto campo das energias do mundo. E o que você leva dentro de si nesse momento, segundo a Cabalá, é o que determina o tipo de energia que você vai encontrar lá fora. Imagine a cena. Um antigo rabino, ainda ao amanhecer, se levanta, cobre a cabeça com o talite, respira profundamente e toca a mezuzá fixada na porta. Não há pressa, não há distração. Ele sussurra uma breve prece: que a luz caminhe à minha frente, que as sombras não me encontrem. Esse simples gesto cria uma muralha invisível, um escudo energético que o acompanha o dia inteiro. E aqui está o ponto mais poderoso. Não é o objeto que protege, é a consciência de estar conectado à fonte, de que você não caminha sozinho, de que o invisível te observa e te guia. Os textos sagrados dizem que quando o homem desperta e se prepara espiritualmente antes de sair, ele ativa os anjos do caminho, não anjos com asas e auréolas, mas forças sutis que movem coincidências, desviam obstáculos, aproximam pessoas certas e criam caminhos onde antes havia muros. E esse ritual não é exclusivo dos judeus, é um princípio universal. O mundo externo responde ao seu estado interno. Quem sai de casa com medo atrai confusão. Quem sai com fé atrai favor. Quem sai em desordem atrai caos. Mas quem sai com luz cria harmonia. Nos próximos minutos, você vai entender como esse simples gesto, feito antes de sair de casa, pode mudar a sua energia, proteger seu caminho e abrir as portas da prosperidade. E o mais impressionante é que qualquer pessoa pode aplicar isso, basta compreender o princípio por trás dele. Poucos sabem, mas na tradição judaica, o momento de sair de casa é considerado um portal espiritual. Não é apenas uma transição física, é um atravessar de mundos. Dentro da casa está o campo da segurança, da introspecção, da alma recolhida. Do lado de fora, o campo do imprevisível, das forças em movimento, das energias em disputa. Por isso, o que você faz antes de cruzar essa fronteira define se a energia do dia será de caos ou de harmonia. Os antigos rabinos ensinavam: o primeiro passo de quem sai de casa é o primeiro decreto do seu dia. Em outras palavras, o que você sente, pensa e pronuncia nos instantes antes de sair define o tom vibracional que o universo vai te devolver. Se você sai reclamando, o mundo te devolve peso. Se você sai abençoando, o mundo te devolve graça. Na Cabalá, isso é explicado pela lei do reflexo divino. Tudo que é emitido, retorna. Tudo que é emanado, volta em ressonância. Não há acaso, há frequência. Por isso, os sábios desenvolveram pequenos gestos, curtos rituais diários, que despertam a consciência da luz antes de sair. Um deles consistia em tocar a mezuzá, aquele pequeno cilindro fixado na porta, contendo trechos da Torá, e pronunciar mentalmente uma frase simples: que o Eterno me guie, que a luz vá adiante dos meus passos e que eu seja instrumento da paz. Mas não é o hebraico que traz poder, é a intenção. O segredo está em lembrar quem você é antes de cruzar a fronteira. Ao tocar a porta, o sábio se lembrava de que cada ato, cada palavra, cada encontro no dia que viria seria uma oportunidade de manifestar a luz no mundo. A Torá diz: em todos os teus caminhos, reconhece-o, e ele endireitará as tuas veredas. Essa é a essência do ritual, reconhecer o divino em cada passo. E se você parar para pensar, nós também temos nossas mezuzot invisíveis. Pode ser um toque na maçaneta, uma respiração profunda, uma palavra
palavra de gratidão dita antes de sair. Esses são portais energéticos, pequenos lembretes de que o mundo não é um acaso, mas um campo que responde à sua vibração. Antes de sair de casa, o judeu alinha corpo, mente e alma, e isso explica por que, mesmo em meio a tantas adversidades, o povo judeu mantém prosperidade e força. Eles não começam o dia sem antes se conectar à fonte. Nos próximos instantes, você vai entender como aplicar isso em sua própria vida, mesmo sem seguir os rituais judaicos, e descobrir como um simples gesto pode transformar seu dia, atrair prosperidade e afastar energias negativas. E na próxima parte, eu vou te mostrar algo ainda mais profundo, um segredo revelado pelos antigos mestres que explica por que esse ritual ativa forças invisíveis de proteção e abundância. E é nessa parte que você vai descobrir onde encontrar o vídeo fixado no primeiro comentário, onde os segredos completos da sabedoria judaica são revelados em detalhes. Imagine o momento em que você segura a maçaneta da sua porta, prestes a sair. Parece um gesto simples, comum, automático, mas segundo a Cabalá, é ali que o invisível começa a se mover, porque naquele instante a energia que você carrega dentro de si se mistura com a energia do mundo lá fora. É o momento em que sua alma abre caminho e o universo começa a responder. Os antigos rabinos diziam que antes de atravessar o limiar da porta, o homem deveria parar, respirar e abençoar seu próprio caminho. Essa pausa, esse breve instante de consciência, muda tudo. Eles acreditavam que a energia que você envia nos primeiros segundos do dia define todo o campo vibracional que o seguirá até o anoitecer. É por isso que o ritual antes de sair de casa é tão poderoso. Não é superstição, é ciência espiritual. Quando você sai de casa abençoando, você ativa leis invisíveis de sincronicidade. Você começa a perceber que o trânsito flui diferente, que as pessoas te tratam melhor, que portas se abrem onde antes havia bloqueios. Nada disso é coincidência. É apenas o universo devolvendo o que você projetou. Agora, existe um segredo dentro desse ritual que poucos conhecem. Um segredo preservado por séculos nos textos da Torá, do Talmud e principalmente da Cabalá. Um ensinamento que explica por que o povo judeu, mesmo enfrentando tantas perseguições, guerras e exílios, continua sendo um dos povos mais prósperos e resilientes da terra. Eles aprenderam a alinhar suas ações diárias com princípios espirituais eternos, e isso cria um campo de proteção e abundância ao redor deles. E o mais surpreendente é que qualquer pessoa pode aplicar esses mesmos princípios, independentemente de religião. Porque a luz não pertence a um povo, mas à consciência. E quando você entende esses segredos, sua vida muda, sua energia muda, e tudo ao seu redor começa a se transformar. Por isso, antes de continuar este vídeo, eu quero te fazer um convite. Assista ao vídeo que está fixado no primeiro comentário. Nele são revelados os segredos ocultos da sabedoria judaica. Segredos que explicam como transformar simples gestos em rituais de proteção, como despertar a energia da prosperidade e como viver em harmonia com a luz, mesmo em tempos difíceis. É nesse vídeo que você vai descobrir por que nada acontece por acaso e como os antigos mestres da Cabalá aprenderam a moldar o destino com a força invisível da consciência. Agora respire fundo, olhe para sua porta como se fosse um portal, porque é exatamente isso que ela é. E nas próximas partes, você vai aprender como preparar a sua mente, o seu coração e o seu lar para que esse portal se torne um canal de bênção e prosperidade contínua. O segredo começa na mente. Antes de sair de casa, o que você pensa determina o que vai encontrar. A Cabalá ensina que o pensamento é a semente de toda a realidade. Nada existe no mundo físico que não tenha nascido primeiro no plano mental. E é por isso que, para os sábios, sair de casa é plantar o próprio destino. Eles sabiam que o universo não responde às palavras, mas à vibração que as sustenta. Por isso, o primeiro passo do ritual é o silêncio. Sim, o silêncio. Antes de cruzar a porta, um instante de silêncio conecta a alma à fonte da sabedoria. Os mestres chamavam isso de Sheketanafesh, o silêncio da alma. É nesse momento que a mente se acalma, o coração se expande e o campo energético se organiza. Imagine o rabino diante da porta, com a mão repousada sobre a mezuzá, os olhos fechados, o ar tranquilo. Não há pressa, não há barulho, apenas presença.
Ele sabe que está diante de um limiar sagrado, sabe que, ao atravessá-lo, suas ações e palavras influenciarão o tecido invisível do mundo. Por isso, ele silencia. E nesse silêncio, ele cria o espaço para que a luz entre, mas a mente humana é como uma porta também, ela se abre e se fecha. Se você sai de casa preocupado, ansioso, reclamando da vida, a sua mente está aberta para o caos. Mas se você sai confiante, grato, consciente da presença divina, ela se abre para a luz. Por isso, os antigos diziam: quem guarda as portas da mente, guarda o caminho da vida. Você pode aplicar isso de maneira simples. Antes de sair de casa, feche os olhos por alguns segundos, respire fundo, sinta os pés tocando o chão e mentalize que meus passos sejam guiados pela luz, que o mal não me encontre e que eu seja instrumento de bênção. Esse é o primeiro ato de proteção, o alinhamento mental. É como vestir uma armadura invisível feita de consciência, e quanto mais vezes você pratica, mais forte ela se torna. Os cabalistas diziam que a mente humana é uma antena que se conecta à energia divina. Quando você começa o dia em sintonia com o bem, as circunstâncias externas se dobram à sua frequência. Você começa a perceber sinais, intuições, coincidências que te colocam no caminho certo. Não é milagre, é ressonância. E esse é o verdadeiro sentido de ritual. Não é magia, é disciplina espiritual. É criar um padrão energético de luz até que o invisível se torne parte natural da sua rotina. Nos próximos minutos você vai descobrir que, além da mente, existe um segundo portal que precisa ser preparado antes de sair de casa. O portal do coração, o ponto onde a intenção ganha força e a energia se transforma em realidade. O coração. Esse é o verdadeiro altar do ser humano. Na sabedoria judaica, acredita-se que o coração é o ponto onde o divino e o humano se encontram. Os mestres da Kabbalah o chamavam de Lev HaAdam, o centro da alma, e ensinavam que, antes de sair de casa, o coração precisa estar limpo, pois é ele quem define a qualidade da energia que você levará para o mundo. Não adianta tocar a mezuzá com as mãos se o coração ainda carrega mágoa, medo ou raiva. Porque, segundo a Torá, de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Em outras palavras, o que sai do coração molda o que você atrai. Os antigos rabinos tinham um costume secreto. Antes de saírem de casa, colocavam a mão sobre o peito e diziam uma frase curta: que meu coração seja leve e que dele só saia aquilo que é puro. Parece simples, mas esse gesto é uma poderosa limpeza espiritual. A Kabbalah explica que o coração funciona como um campo eletromagnético. Ele emite vibrações que afetam tudo e todos à sua volta. E quando você sai de casa com o coração pesado, essa frequência cria resistências invisíveis, atrasos, contratempos, pessoas hostis, oportunidades que escapam. Mas quando você sai com o coração em paz, a energia flui, pessoas certas aparecem, caminhos se abrem e o impossível se aproxima. Imagine o rabino terminando sua prece silenciosa diante da porta. Ele sorri suavemente, não porque tudo está perfeito, mas porque escolheu liberar o peso. Ele sabe que o mundo responderá à leveza, não à dor. E ao cruzar a porta, leva consigo uma vibração que transforma tudo ao redor. Os mestres da Kabbalah dizem que o coração é como um espelho, reflete o que recebe e amplia o que emana. Por isso, antes de sair de casa, pergunte-se qual emoção quero levar comigo hoje. Se a resposta for medo, o mundo parecerá perigoso. Se for gratidão, o mundo parecerá generoso. E se for amor, o universo inteiro se tornará o seu aliado.